Olá, amigo reparador. Eu sou o Ricardo Crespo, consultor de vendas. Na videoaula de hoje, nós iremos conversar sobre o superaquecimento dos componentes do sistema de freio e a importância da manutenção para reduzir esse superaquecimento e um desgaste prematuro dos componentes para garantir uma melhor eficiência do freio. Como conversamos em uma outra videoaula, a função do freio é fazer a transformação de energias, tá? Então, transformando a energia cinética, que é a energia de movimento do veículo, nós temos a energia mecânica, que é o atrito, a energia sonora, que é aquele barulho que pode ser que aconteça durante a frenagem, e uma energia é a energia térmica, que é sobre ela que nós iremos conversar. Todos os componentes do sistema de freio, eles são projetados para ter a dissipação de calor e manter o seu funcionamento da forma mais correta. E para isso, a manutenção é muito importante de nós verificarmos todos os componentes que possam gerar alguma situação que vai causar um superaquecimento fora do normal, comprometendo o funcionamento do sistema de freio. E para nós entendermos essa questão da temperatura, da geração de temperatura no sistema de freio, nós precisamos ter a noção de onde que ela vem, quem é que vai gerar essa temperatura. É o contato entre as peças, quem está fazendo o atrito. Então, no nosso caso, toda a parte que vai gerar essa temperatura são os discos, as pastilhas, as lonas e os tambores. O funcionamento desses componentes que estão ligados diretamente à roda do veículo é muito importante para não ter um superaquecimento, gerando inclusive o comprometimento dessas próprias peças. Durante a utilização normal do veículo, as temperaturas elas ficam sob controle, não comprometendo o funcionamento do sistema de freio. Porém, se tivermos alguns fatores associados à utilização do freio, como por exemplo uma exigência maior por conta de uma alteração na característica de potência do veículo, alteração de motor, alteração de rodas que acabam comprometendo a dissipação de calor, podem gerar uma temperatura severa no sistema de freio e com isso comprometendo o seu funcionamento. Em veículos que nós temos uma condição mais severa de carga e também na condução, aquela situação que o motorista sempre freia mais em cima, desce uma serra sem utilizar o freio motor, sem utilizar a redução de marchas, nós temos um comprometimento maior do sistema de freio por conta da fadiga dos materiais, o excesso de temperatura que é gerado neles. Em condições normais de utilização do veículo, nós podemos fazer um comparativo da seguinte forma. Com o veículo vazio, nós temos uma condição de utilização que pode gerar uma temperatura na pastilha de cerca de 225 graus como pico máximo, tá? E se nós tivermos esse mesmo veículo nessa mesma condição, porém ele com carga, o veículo carregado, essa temperatura durante essa utilização na pastilha pode superar os 300 graus, tá? E com isso, se ela não tiver a dissipação de calor correta, o tempo para fazer essa recuperação, no caso, por exemplo, como a gente comentou, numa descida de serra, que ela superou esses 300 graus e tem muitas frenagens consecutivas com o carro carregado, essa temperatura pode superar e muito e comprometer a integridade da composição da pastilha de freio, tá? E com isso a gente ter aquelas perdas momentâneas, que é normal, o pessoal sempre fala assim, eu desci a serra e meu carro perdeu o freio, e isso acaba acontecendo por conta dessa situação. Não só das pastilhas, do material de atrito em si, como outros componentes que a gente vai ver a seguir. Conforme nós falamos, a perda de eficiência da frenagem, ela pode ser sensível para o condutor conforme vai subindo a temperatura. Tá? É aquela situação onde, conforme comentamos anteriormente, né, o cara está descendo uma serra numa condição severa de utilização de seguidas pisadas no freio, essa temperatura ela supere muito e existe uma característica do material de atrito dele perder o coeficiente de atrito, que é aquele coeficiente de agarre dele com a superfície do disco, conforme a sua temperatura está muito elevada. Então é inversamente proporcional, a gente sobe muito a temperatura, nós acabamos perdendo esse coeficiente de atrito e com isso tendo que aumentar muito a força que é aplicada no pedal para fazer essa compensação e conseguir parar o veículo. Durante uma manutenção ou um diagnóstico, nós conseguimos perceber que aquele sistema sofreu um superaquecimento devido a características dos componentes.
Por exemplo, é normal da gente verificar um disco ou um tambor azulado, aquela cor roxa, muitas vezes ali indicando um superaquecimento. No material de atrito, seja nas pastilhas ou nas lonas, dependendo da temperatura que esse material superou, a gente vai perceber um esfarelamento desse material. É um indicador para nós que um componente da pastilha, que chama resina, ele acabou sofrendo demais com temperatura, ele ultrapassou a temperatura da resistência dele, ele acabou se deteriorando e aí o material de atrito ele começa a esfarelar. Então, para nós é um grande indicador sempre olhar todos os componentes para ver se não tem nenhum indicador de um uso severo, um uso que foi fora da condição normal dele. Outro fator importante é que às vezes a temperatura ela não vai somente degradar o material, mas sim comprometer a vida útil, ela vai ampliar o desgaste dela. O que acaba acontecendo? Numa temperatura mais elevada, aquele material que ele se desgastaria, por exemplo, ele teria a vida útil de 50 mil quilômetros, ele poderia ter a sua vida reduzida pela metade, se ele tiver uma utilização sempre em alta temperatura e comprometendo a vida útil do material. Um dos componentes muito importante nessa questão da dissipação de calor é o fluido de freio, pois ele não tem somente a função de transformar a força mecânica que nós aplicamos no pedal como força hidráulica. Ele também tem a função de dissipação de calor e resfriamento da pinça, do cilindro de roda, dos componentes em si. Ele facilita a troca da temperatura. Então, por isso é sempre importante a gente manter a manutenção do fluido de freio em dia, lembrando que a gente tem a recomendação para esse fluido ser trocado a cada 12 meses ou uma vez a cada 10 mil quilômetros. Conforme a gente vai tendo a implicância da contaminação desse fluido, ele vai perdendo a sua capacidade térmica. E um outro fator muito importante é verificar a aplicação do DOT, que é o ponto de ebulição do fluido, específico para aquele veículo. Para a manutenção do fluido de freio, é sempre importante verificarmos a indicação da utilização correta do fluido de freio especificada pelo fabricante do veículo. Pois o fluido de freio ele é separado em 3 especificações. O DOT 3 para temperaturas até 205 graus, o DOT 4 para temperaturas até 230 graus e o DOT 5.1 para temperaturas até 260 graus. Isso daí acaba influenciando no funcionamento do sistema de freio, porque é o fluido de freio quem vai acabar fazendo essa troca térmica, essa refrigeração também no sistema de freio e seus componentes. Importante salientarmos que o superaquecimento ele não vai afetar somente disco, pastilha, lonas e tambores. Existem outros componentes do sistema de freio que esse superaquecimento vai acabar comprometendo e também degradando. São eles a graxa do rolamento que vai no cubo de roda. Conforme existe um superaquecimento, essa graxa também tem um seu comprometimento, assim comprometendo a vida útil do cubo. Nas pinças e nos cilindros de roda existem componentes de borracha, que eles também são projetados para suportar uma certa temperatura e em caso de superação dessa temperatura, esse componente pode vir a ser comprometido e com isso causando falhas prematuras no sistema de freio. As causas do superaquecimento são basicamente 2. Falhas mecânicas, que nós veremos nas sequências os fatores que ajudam a fazer essa geração de temperatura elevada, e outro fator determinante é especificamente o estilo de conduzir do veículo. O motorista que tem a utilização muito severa, querer parar o veículo em grandes velocidades, em curtos espaços de tempo, a não ser que seja uma situação de emergência, uma situação de perigo, ele tende a elevar muito essa temperatura do sistema de freio. E um dos fatores é fazer diversas frenagens na sequência que o material de atrito, o sistema de freio não tem a capacidade de perder aquela temperatura da frenagem anterior e com isso ele vai somando temperatura até causar um superaquecimento. Conduções equivocadas, por exemplo, numa descida de serra, onde o motorista ele não faz o controle da velocidade, de segurar o veículo com o freio motor, com uma marcha reduzida, ele com certeza ele vai somente utilizar o freio para controlar essa velocidade. E chegando lá no final da serra ou do meio para o final, a gente vai ter um superaquecimento e com isso comprometendo o funcionamento do freio. Sem dúvida nenhuma, a condução é um dos determinantes muito importantes para ter a conservação não só do sistema de freio, como outros sistemas do veículo também.
Nessa condução, conforme falamos sobre frear diversas vezes o veículo seguidamente com uma velocidade alta, ele faz a temperatura do sistema, do material de atrito principalmente, se elevar de tal forma, causando a fadiga desse material. Essa fadiga ela pode ser momentânea, que é aquela situação onde que a gente percebe apenas uma perda do agarre, uma perda do coeficiente de atrito conforme conversamos, e também a deterioração do material, onde ele vai acabar esfarelando o material de atrito, conforme a gente falou anteriormente também. Na sequência, vamos falar sobre os fatores mecânicos, as falhas mecânicas que podem causar esse superaquecimento. E sem dúvida nenhuma, isso é importante para o seu diagnóstico e manutenção dos veículos dos seus clientes. Bom, agora que já sabemos que a condução do veículo está diretamente relacionada ao superaquecimento, a gente vai saber agora outros fatores, principalmente as falhas mecânicas, que podem causar também esse superaquecimento. São elas: travamento das pinças, seja por conta da troca do fluido de freio que comprometa a vedação e a movimentação do êmbolo, assim como os pinos guias e pinos deslizantes. No freio traseiro, nós podemos ter também o comprometimento do cilindro de roda por conta da falta da troca do fluido de freio, deixando com que ele seja contaminado pela oxidação ou pelo fluido que ele fica sólido, aquele fluido de freio que já passou demais do período de troca, ele acabou virando uma gelatina. No freio traseiro, seja ele freio a tambor ou freio a disco, se ele tiver o acionamento do freio de estacionamento por cabo, é importante a gente verificar também esses outros dois componentes: a integridade do cabo de aço que faz o acionamento, assim como a movimentação da alavanca. O cabo de aço, ele pode estar rompido, ele pode estar também, não rompido totalmente, mas também desfiado, oxidado, e também ele pode ter o comprometimento pela entrada de impurezas. Outro componente muito importante nas rodas que a gente pode ter um superaquecimento por conta dele são os rolamentos. É sempre importante verificar se eles não estão roncando, se eles estão com a sua vedação íntegra, e naqueles veículos que tem o cubo de roda com rolamentos cônicos, onde exige a lubrificação pela graxa de forma externa e também estão suscetíveis ao ajuste, é importante a gente verificar essas condições, a presença de graxa, e para que não ocorra um superajuste, deixar a pré-carga do rolamento em excesso, podendo causar o travamento do componente. Outro componente que pode sofrer com contaminações externas são os materiais de atrito, seja da pastilha ou da lona de freio. Por exemplo, contaminação por derivados de petróleo. Às vezes o pessoal vai fazer uma limpeza do carro ou alguma outra coisa que aconteça ali, ter presença de óleo, graxa, até produtos químicos que sejam utilizados para lavagem do veículo, limpeza externa. Amigos reparadores, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero ter contribuído para o seu aumento de conhecimento e na sua formação de um reparador multiespecialista. Não perca a nossa próxima aula, que será sobre a importância da formulação dos materiais de atrito e em relação ao seu desempenho na utilização dos freios.